Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 601, aula de Educação Física. Gente, vamos aí, mais uma semana de avaliações, então se atentem à realização da nossa P1. Verifiquem atentamente se vocês enviaram as respostas, leiam as questões com atenção e eu tenho certeza que mais uma vez vocês vão arrasar. Agora vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos lá, galerinha, vamos começar a nossa aula de hoje aqui na nossa página 90, número 1. Essa foi a nossa atividade de casa. No número 1, você deveria, baseado naquele material complementar em slides, elaborar um conceito sobre o que é a capoeira. Essa é uma resposta que eu não coloquei aqui um gabarito, porque é uma resposta pessoal. Que é uma capoeira? Você poderia botar que é uma manifestação cultural, que pode ser considerada uma luta ou uma dança, que teve origem com os povos, que teve sua origem provável, né? Com os povos africanos que foram escravizados no Brasil, certo? Se você colocou alguma coisa muito diferente disso, pode enviar o seu registro lá no WhatsApp ou no e-mail que a gente conversa sobre a sua resposta. Mas, de forma geral, é uma resposta pessoal que deve envolver esses tópicos que eu falei aí com você. É uma manifestação cultural que teve a sua origem provável com os negros que foram escravizados, que pode ser considerada como uma luta ou uma dança. Tem grande número de praticantes nas regiões da Bahia e é conhecida em nível internacional como a arte marcial brasileira. São informações que você poderia colocar aqui na letra A. Já na letra B, você poderia contar um pouco sobre a história da capoeira, a roupa, os acessórios necessários para praticar, onde e por quem ela pode ser praticada. Aqui também, galera, é uma resposta mais pessoal, mas você poderia falar que as pessoas usam calças largas, geralmente brancas, utilizam-se de um cordel que tem cores variadas, que representam a hierarquia ou os níveis de evolução do capoeirista. Você poderia falar que a capoeira ela pode ser praticada por todos aqueles que têm interesse nessa modalidade. Você poderia falar que a sua origem provável é dos povos africanos, dos povos negros escravizados, certo? Você deveria elaborar aqui uma série de informações que nós aprendemos durante esse ano, aquilo que você conseguiu assimilar sobre os conceitos que foram falados sobre a capoeira. Repetindo, são duas respostas pessoais. Vocês podem elaborar aí de acordo com o seu conhecimento, né? De acordo com aquilo que você assimilou. Gente, agora, hoje, nós vamos fazer a nossa atividade aqui da página 90, número 2. Já vou deixar anotado aqui. Esse vai ser o nosso dever de casa. Acompanhem lá, eu vou deixar lá na descrição da aula de hoje também. Mas já deixa anotado aí no seu material para ninguém esquecer de fazer. Aqui nós temos uma orientação, né? Que foi feita para a gente fazer lá na escola, né? Teria em grupo, mas nós sabemos que as nossas condições são atípicas, né? Quando o livro foi feito, ninguém imaginava que o mundo ia passar por uma pandemia, então nós vamos adaptar essa atividade à nossa realidade, certo? Nós vamos tirar aqui, ó, trabalho em grupo e vamos colocar que o nosso trabalho vai ser individual. Trabalho individual. Vamos lá, dando sequência aqui. Forme um grupo. Então, você não vai formar grupo nenhum com colega nenhum, porque o trabalho é individual. Mas você vai seguir as orientações do seu professor. Toda a turma vai listar os nomes das danças populares tradicionais de 5 regiões. Nós não teremos isso daqui também. Você vai fazer uma pesquisa
que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa básica das danças populares das 5 regiões. Então, a primeira coisa que você vai fazer vai ser uma pesquisa das danças das 5 regiões. Das 5 regiões brasileiras. Bem, região norte é praticada tal dança. Região nordeste, tal dança. Região sul, tal dança. E região sudeste, tal dança. Vou fazer uma pesquisa rápida, uma pesquisa simples. Depois que eu pesquisar, eu vou escolher uma dança de uma das regiões e vou responder a essas perguntas aqui que estão no meu roteiro, certo? Depois que eu pesquisar as danças lá das 5 regiões brasileiras, eu vou responder a essas perguntas aqui desse roteiro, certo? Vou fazer a leitura com vocês. Acompanhem daí e façam as adaptações. Deixa eu apagar aqui que ficou em cima do nosso roteiro. Vamos lá. Qual é o nome da região que seu grupo, né? No caso, você não tem um grupo, que você escolheu. Você escolheu. Qual é o nome da dança que você escolheu? Você vai botar aqui, eu escolhi, por exemplo, a catira. É um exemplo, galera. Você vai fazer da sua região, né? Do que você escolheu, é pessoal. Se houver mais de um nome, registre todos. Se você quiser pesquisar mais de uma dança, não tem problema. Você pode registrar todos os estilos que você escolheu aqui. Essa dança é típica de qual região do Brasil? Aí eu falar, bem, eu escolhi a catira. Catira é da região norte, nordeste, é da região sul, é da região sudeste, é da região centro-oeste. Vou escrever aqui qual a região do Brasil que é. Conte um pouco sobre a história dessa dança. Ela foi criada no Brasil ou é influência dos povos que nos formaram? Por exemplo, nós sabemos que o Brasil ele recebeu a influência de muitos povos. Os povos africanos, nós temos influências na nossa cultura que vieram deles. Os povos portugueses, holandeses, diversos povos influenciaram a cultura do Brasil. Influenciaram não somente nas danças, mas também nas modalidades esportivas, na alimentação, certo? E você vai dizer aqui se essa dança que você escolheu, ela já é uma dança que foi criada aqui no Brasil ou se ela sofreu influência de algum dos povos que tem influência na formação da nossa cultura. Letra D. Existe uma época do ano em que essa dança é tradicionalmente realizada? Essa dança ela é realizada durante o ano todo? Ela é realizada somente nas festas juninas? Somente nas festas de fim de ano? É isso que eu vou responder aqui na letra D. Como é o ritmo que acompanha essa dança? É um ritmo agitado. Eu escolhi aqui o frevo. É um ritmo agitado. Eu escolhi uma dança que é lenta. Você vai responder, né, pessoal? Porque depende da dança que você escolheu. Que materiais são necessários para essa dança? Roupas, adereços, instrumentos musicais. Para realizar essa dança eu preciso de chapéu de boiadeiro, né? Chapéu de vaquejada. Eu preciso de calça de couro, eu preciso estar de bota. Ou se for frevo, eu preciso de um guarda-chuva colorido, eu preciso de roupas coloridas, saias, os homens geralmente de calças coloridas. Eu vou dizer aqui todas as informações. Existem diferentes papéis a serem desempenhados durante essa dança? Quais são? Eu escolhi aqui a festa junina, a dança da festa junina. Geralmente a mulher é a dama e o homem é o cavalheiro. Então, esses são os papéis. Não sei, vai depender da sua pesquisa também.
Descreva em poucas palavras de que maneira as pessoas realizam essa dança. Os passos, os movimentos com o tronco, braços, mãos, cabeça, etc. Vamos citar aqui a catira, por exemplo. Essa dança é realizada com movimentos de batida dos pés num tablado de madeira, onde vai ser ditado o ritmo. É o exemplo, né? Mas você vai dizer a sua dança. E para finalizar, você vai buscar uma imagem e vai colar aqui no nosso espaço. Professora, não tenho imagem, não tenho impressora, não tenho livro, não tenho nada. Faça um desenho que registre essa imagem, essa dança, de uma forma bacana. Faça um desenho, pinta ele, deixa ele bem bonito e manda para mim a sua pesquisa, que eu vou gostar bastante de saber qual foi a dança que você escolheu e quais foram as informações que você pesquisou acerca dela. Então, galera, não esqueça, hein? Faça essa atividade aí, registra e me envia. Vamos lembrar que o nosso bimestre está acabando, o nosso ano está encerrando e nós precisamos nos empenhar para fechar mais um bimestre com notas bem bacanas, arrasando mais uma vez, assim como o sexto ano sempre faz. Galerinha, agora nós temos mais uma unidade no nosso livro, unidade 16. Página 93, a última unidade do nosso livro, que tem como tema o movimento humano e o esporte. Galera, o esporte é uma manifestação social muito importante. Nós vemos que desde quando as crianças começam a crescer, elas têm o sonho de ingressar no esporte profissional. Quantos amigos vocês conhecem que têm o sonho de ser jogador de futebol profissional, tem o sonho de ser jogador de basquete profissional, tem o sonho de ingressar no esporte de uma forma profissional, de ganhar a vida com isso? E é justamente sobre essa manifestação cultural que nós vamos falar hoje, sobre o esporte. Olha o movimento sítios altos fortes, o lema olímpico, que em latim significa o mais rápido, o mais alto e o mais forte. Poderia ser aplicado aos objetivos do futebol moderno. Galera, nós percebemos na infância muitas crianças, né, muitos adolescentes que têm o sonho de ser jogador profissional de futebol, certo? Tem o sonho de seguir carreira no nosso futebol moderno, que garante muito status, que garante condições financeiras boas, né? Nós vemos muitos e muitas crianças e jovens, né, que têm esse sonho. Mas a realidade é que muitos deles não conseguem chegar lá até a concretização desse sonho, não é verdade? Por que que isso acontece? Porque para que uma pessoa chegue ao alto rendimento de um esporte, ela precisa ser a melhor, não é verdade? Precisa ter uma alta performance, precisa se destacar de alguma forma. Seja pelo esforço dos treinamentos, seja por uma característica de ser mais forte, outro por ser mais rápido, outro por ser mais alto. O esporte hoje de alto rendimento, não estou falando para você das modalidades mais inclusivas como nós fazemos na nossa escola, como acontecem nas escolinhas. Eu estou falando do esporte em alto rendimento, como seleção brasileira, seleção lá dos grandes times da Europa. Será que lá nós temos assim a seguinte situação? Gente, vamos fazer o seguinte, a gente tem que disputar a Copa do Mundo. O Brasil vai jogar contra a Alemanha. Mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o Severininho lá da minha rua, porque o esporte ele tem que incluir a todos. Será que no alto rendimento o esporte ele tem essa missão?
de fazer a inclusão de todas as pessoas? Não, né, galera? No alto rendimento, o esporte, ele tem esse lema aqui: o mais alto, o mais rápido e o mais forte, buscando sempre o melhor. Hoje, só entra em campo o profissional treinado, alimentado, moldado, conscientizado para superar os limites de velocidade, agilidade, fôlego e potência de chute. Ou seja, só entra em campo, só pode estar nesse meio o atleta que tem um conjunto um pouco mais completo de habilidades. Foi-se o tempo em que o esporte era conhecido apenas pela garra e pelo talento dos atletas naturalmente bem dotados. Nesses anos, ou seja, antigamente, antigamente nós víamos craques baixinhos como Romário e os esguios como o Zico. Eles estão com os dias contados. Ou seja, nos nossos tempos, onde existem grandes investimentos no esporte, ou seja, o esporte ele virou um negócio bem lucrativo, não tem mais espaço para que aconteçam jogadas arriscadas, né? Os atletas que chegam lá, eles precisam chegar altamente preparados, porque ali nós temos grandes investimentos. E é justamente sobre isso que o nosso espaço Olha o Movimento está falando. Vamos lá, vamos ver agora o que a nossa história em quadrinhos vai nos dizer aqui. Lembram de mim? Eu sou o Toninho, da primeira história em quadrinho desse material. Pois é, um dia eu fui convidado para assistir a uma aula de educação física na escola do Renato. Bom, pessoal, nas aulas passadas, estudamos que o ambiente social influencia nos nossos movimentos. Hoje, vamos conversar sobre uma manifestação social muito conhecida, o esporte. O que vocês acham que é o esporte? Jogar futebol, basquete, tênis. Meu pai diz que praticar esportes é bom para a saúde. Por isso, ele corre no parque todos os sábados. Minha mãe faz academia quase todos os dias. O esporte preferido do meu pai é levantamento de garfo. Aí levou todos os alunos à risada, né? E aqui na nossa aula de educação física, o que vocês aprendem? Os alunos em um só coro responderam, né? Que eles aprendem um pouco mais sobre o movimento humano, que é o objeto de estudo da educação física. Muito bem, então qual é a diferença entre a educação física e o esporte? Vejam ali, no quadrinho, todos os alunos pensando. E a qual conclusão eles chegaram? Educação física a gente faz na escola e esporte é fora da escola. O professor complementou a resposta do aluno aqui no segundo quadrinho. Vejam, galera. Na escola também há esporte. Algumas escolas mantêm equipes em treinamento para disputar os campeonatos. Então, galera, na escola também é possível que haja o esporte. Mas, geralmente, esse esporte ele acontece extra classe, nos momentos fora das aulas convencionais. Por quê? Nem todos, como direi eu, o esporte ele pode não ser agradável a todos. As pessoas têm as suas modalidades preferidas. Isso não é um problema. Enquanto uns gostam de basquete, outros gostam de futebol, outros gostam de judô. Mas, mesmo não gostando, não se identificando, todos podem experimentar as mais variadas modalidades e, assim, aumentar o seu
satisfatório às suas experiências motoras. Certo, galera? E aqui nós temos alguns exemplos de esportes praticados na escola. E apesar de utilizarmos, e o professor agora vai explicar por que existe essa diferença entre o esporte oficial e as modalidades que são disputadas de uma forma mais amistosa, como nas aulas de educação física, por exemplo. Apesar de nós utilizarmos a palavra esporte para muitas situações, como uma partida de futebol na rua com os amigos ou uma corrida semanal no parque, o esporte apresenta características específicas, ou seja, embora a gente utilize esse termo para generalizar toda a atividade que nós fazemos, o esporte, de forma oficial, ele tem as suas características específicas. Não é qualquer movimento humano, qualquer atividade de lazer, qualquer atividade amistosa que pode ser considerada como um esporte. Para ser um esporte, precisa ter regras, precisa ter uma entidade que organize as competições desse esporte, por exemplo, a FIFA, a CBF, entre outras instituições que organizam. Precisa que tenha regras claras, ou seja, todos precisam estar cientes dessas regras, entre uma série de outras características que são específicas do esporte. Dando continuidade aqui, que o melhor diferenciam de outras atividades físicas. Vamos entender isso melhor. Meu primo tem 13 anos e foi fazer um teste num clube de vôlei, mas não passou, porque precisava ser mais alto. Pensei que o esporte era para todos. Então, galera, será que o esporte de alto rendimento lá no clube de vôlei do primo desse amiguinho aqui, ele é um esporte de alta performance ou é um esporte de inclusão? Esse esporte é um esporte de alta performance, onde aqui o primo do amiguinho aqui, precisaria ter as condições de altura necessárias. Caso contrário, ele não pode ser aceito. Certo? Aí o professor vai complementar essa explicação. O esporte exige tipo físico adequado, ou seja, o amiguinho precisava ter a altura mínima necessária para se obter o máximo rendimento técnico, vencendo os limites do corpo. Quem já não ouviu falar de atletas que se machucaram nos seus treinos e jogos? Então, galera, enquanto a atividade física ela tem como foco a saúde, por exemplo, se eu estou fazendo a minha academia, se eu estou fazendo a minha corridinha aos fins de semana, o meu foco ele é a minha saúde. Mas agora, se eu tenho como objetivo disputar uma Olimpíada, disputar um campeonato muito importante, nesse momento, o meu foco já torna-se outro. O meu foco passa a ser a performance, passa a ser o meu resultado. E por isso, pode ser que ocorra alguma lesão, como as lesões que foram destacadas, que foram citadas aqui no nosso material. Vamos lá, vamos acompanhar. É mesmo, eu vi na TV que uma ginasta e um jogador de futebol tiveram que operar o joelho e ainda assim treinam com dor. E no esporte também encontramos um conjunto de regras que o caracterizam. Para verificar se as regras são respeitadas, há um juiz. E os atletas precisam de treinamentos rigorosos se querem ser os melhores. Se quiserem praticar algum esporte, saibam que é preciso acompanhamento de um profissional, o técnico. E a partir de hoje, vamos prestar mais atenção quando usamos a palavra esporte.
Professor, desculpe atrapalhar a aula, mas precisamos tirar uma foto para o jornal da escola. Podemos? Claro, vamos lá, pessoal. E aqui ao final nós temos uma definição de esporte. Esporte é uma manifestação cultural que admiramos, muitas vezes proporcionando oportunidade de vida melhor para as pessoas e na prática exige cuidados para que ninguém se machuque. Então, galera, vamos fechar aqui. Vamos nos atentar para ter bastante cuidado a partir de agora, sabendo sempre a correta definição de esporte. Quando que eu posso utilizar esse termo esporte? Será que lá na minha rua, aquela pelada, aquela disputa lá mais amistosa, eu posso classificar como um esporte oficial? Provavelmente não, né, galera? O esporte oficial basicamente é aquele que eu assisto na televisão, que eu assisto nos Jogos Olímpicos, que eu assisto em situações mais oficiais. E, gente, vamos focar sempre na qualidade de vida e minimizando os riscos de que as pessoas se machuquem. Certinho? Galera, vamos prestar atenção na nossa avaliação. Semana de P1 já está aí. Leiam a nossa avaliação com bastante atenção. Eu tenho certeza que mais uma vez a turma 601 vai arrasar. Vou encerrar aqui a aula de hoje. Fiquem com Deus e até a semana que vem.